E para a gente trazer atualizações e desdobramentos dessa guerra que continua e se arrasta por quase 7 meses ou um pouco mais do que isso, a gente continua com Emanuel. Já completamos 7 meses. A Damares acabou de me soprar aqui no ouvido. E também com o jornalista convidado Luiz Kawaguchi, que está sempre com a gente aqui para nos trazer informações a respeito desse conflito. Kawaguchi, bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Obrigado, é uma honra. Boa noite, Lívia. Boa noite, Manuel. Boa noite, telespectadores. Isso aí. Kawaguchi, o que você destaca de desdobramento para a gente nesta terça-feira? Olha, nessa terça-feira a gente teve mais declarações do presidente Volodymyr Zelensky. Ele disse que não vai negociar com este presidente russo, ou seja, com o presidente Vladimir Putin. Até assinou um documento falando que não vai negociar a paz com ele, só vai negociar a paz com o próximo presidente russo. A gente tem que entender isso como uma declaração, uma escalada aí na diplomacia, ou seja, ele tá apostando que pode haver uma troca de regime na Rússia, mas isso não tem nenhum sinal que mostre para a gente que isso de fato vai acontecer por enquanto. Então parece mais uma jogada diplomática, uma jogada de informação, até porque quando na semana passada o presidente Vladimir Putin declarou que seriam anexados diversos territórios que foram conquistados na Ucrânia, ele sinalizou para o presidente Volodymyr Zelensky dizendo que aceitava agora voltar para a negociação de paz. Mas o Volodymyr Zelensky estava num momento favorável para suas tropas, ou seja, ele está vencendo no campo de batalha nesse momento, então para ele não faz muito sentido negociar. Então, infelizmente, perspectivas de paz ainda continuam distantes. Agora, Emanuel, essa anexação desses territórios, que ontem eu falava com o Kawaguchi sobre isso, considerada pelo menos em relação a esse pensamento ocidental como uma anexação ilegal aos moldes do que ocorreu em 2014 com a Crimeia, tem sido bastante criticada pelos Estados Unidos, que tem reforçado o apoio à Ucrânia com a possibilidade de envio de novos armamentos. O que tem feito, o Kawaguchi falou sobre isso ontem, as tropas ucranianas avançarem e retomarem, ajudarem essas tropas ucranianas a retomarem parte de territórios que haviam sido dominados por tropas russas, e até as sanções que já vinham sendo direcionadas à Rússia podem se multiplicar também com esse passo dado pela Rússia e que foi confirmado, o Kawaguchi pode me corrigir também se eu estiver errada, pelo parlamento russo, que é controlado, claro, por Vladimir Putin. Lívia, primeiro, prazer estar com o Kawaguchi. Para quem não sabe, o Kawaguchi ele esteve lá na zona de guerra, então o Kawaguchi esteve na Ucrânia, ele tem um conhecimento de primeira mão, fora ser um baita profissional da área de relações internacionais. Sou seu fã, Kawaguchi. Então, Lívia, para deixar claro aqui uma coisa, existe um conceito em direito internacional chamado fait accompli, fato consumado. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas pensam, mas o direito, o tratado, pessoal, é óbvio que não existe ninguém que vai dizer, você é contra as regras? Não, você é contra o direito de um país se autodeterminar? Não, só que a gente sempre tem que lembrar aquela pergunta que o Stalin fez quando o Papa pediu a ele a paz. Quantas divisões tem um Papa? Não tinha nenhuma. Então o Stalin simplesmente disse para o Papa, dane-se, porque você não tem poder para determinar aqui. Então, da mesma maneira, por mais que as potências ocidentais falem, esbravejo, você faz aí protesto em Bruxelas, protesto em Paris, protesto em Munique, faz protesto em todo lugar. Não vai fazer diferença para a Rússia, porque quem tem tropa lá e quem tem armamento lá é a Rússia. Então, quem vai determinar esse conflito é a força militar. E no final do dia, Lívia, o que você colocou é o seguinte, vai colocar mais sanções? Tá bom, vamos lá, vamos pensar o que aconteceu com as sanções. No final do dia, nós temos líderes ocidentais que são completos patetas, fracos, incapazes de visão estratégica. Os líderes ocidentais de alto nível, Europa Ocidental, principalmente, pararam na década de 80. Do que veio de lá para cá, se salva pouca coisa em poucos momentos. Te digo isso por quê? Porque os europeus entregaram a sua independência energética para a Rússia, principalmente a Alemanha, quando foi fechando usina nuclear, fechando, e comprando o gás russo e se tornando dependente da Rússia. Como é que países que têm independência energética abrem mão da sua independência energética?
Você não pode abrir mão da sua independência militar, da sua independência energética e da sua independência alimentar, porque do contrário o seu destino é controlado por outras pessoas. Então esse dinheiro que a Rússia aplica na guerra, desculpa, é dinheiro alemão e dinheiro francês. Então no final do dia quem está financiando a ocupação indiretamente foi a Alemanha e foi a França. E o que acontece hoje? O custo da energia na Europa já multiplicou por 4 esse ano, ou mais, né? Dependendo do tipo de consumidor, multiplicou mais ainda. Tanto que hoje é um lugar comum de se dizer, se menciona aí em veios de comunicação, que ESG para a Europa significa Europa sem gás. O que vai acontecer no inverno é que o europeu vai passar frio. E o europeu não é acostumado como o nosso gaúcho, nosso catarinense, nosso paranaense, que está lá com temperatura de quase 0 grau no inverno e está lá de cobertor, casaco, jaqueta, sem um aquecimento, sem calefação, sem gás em casa. Ele não tem esse costume. E na Europa a temperatura chega ainda mais baixo, menos 10, menos 15. Então o que vai acontecer é que esses europeus vão se tornar cada vez mais descontentes com seus governos no inverno. Esses governos vão perder ainda mais popularidade. Essa disparada no preço de energia e o problema que ocorreu com a disrupção da exportação de grãos da Ucrânia e com o aumento de custos de seguro internacional, de frete e de fertilizantes, esses países europeus também estão sofrendo com um preço de comida mais caro. E como a Europa importa muita comida, como o euro caiu para o menor nível em 20 anos, estão pagando mais pelas importações. Isso fez com que o padrão de vida do europeu médio desabasse, como eles não viam acontecer desde a Segunda Guerra Mundial. Claro que na Segunda Guerra Mundial desabou mais ainda. Então, isso faz com que quando os governos anunciem novas sanções, embora o europeu pense, poxa, moralmente eu estou correto, mas e o meu dia a dia? E o meu bolso? E o que eu vou comer? E o que meus filhos vão comer? E o frio que eu vou passar? E o emprego que vai desaparecer? E a depressão econômica que está surgindo? E o risco de eu entrar numa guerra nuclear com a Rússia? Então, no final do dia, a maneira que as sanções foram feitas, elas podem ser moralmente corretas, mas as consequências econômicas delas foram desastrosas, inflação mundial, queda de crescimento a nível mundial, aproximação de países com a China, com inclusive aí cada vez mais se falando num sistema SWIFT alternativo, justamente para não depender dos humores americanos. E pior ainda, o que acontece foi essa falta de visão estratégica, no qual você simplesmente teve a Europa Ocidental entregando a sua soberania energética para a Rússia e financiando toda essa agressão. Então são líderes fracos, patéticos, que não conseguem ter visão que vai além do próximo ciclo eleitoral. Então, se os líderes europeus fossem como líderes do passado, que pensassem nas próximas gerações e não nas próximas eleições, nós jamais teríamos essa forte dependência exclusiva do gás natural russo, que na Alemanha para as indústrias chega a mais de 50%. E a gente sabe que se a Rússia realmente quiser obliterar a economia alemã, não é só diminuir a venda, é zerar essa venda, você destrói a economia industrial alemã, o que arrasta o planeta Terra para uma depressão. Então, no final do dia, toda a situação que nós estamos vivendo é culpa de falta de visão estratégica de pessoas que jamais deveriam ter sentado no poder de países tão importantes. Emanuel Kawaguchi, vamos acompanhar agora as informações do nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. Ele fez um panorama com as últimas atualizações do conflito entre Rússia e Ucrânia e também tem um destaque relacionado à Copa do Catar. Vamos ver. Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. A Copa do Mundo do Catar se aproxima e exatamente nessas últimas semanas de preparação, muitos países europeus têm tentado arrumar maneiras de boicotar o evento pelas gritantes violações aos direitos humanos que foram reveladas por diversos órgãos de imprensa. A mais chamativa delas é exatamente a morte de cerca de 6.500 trabalhadores imigrantes que construíram os estádios da Copa, entre eles indianos, bangladeshes, paquistaneses, em sua totalidade quase todos imigrantes e que viviam em situações análogas à escravidão moderna, com a restrição dos seus direitos, tomada de seus passaportes e também uma exclusão bastante grande da sociedade catari. Isso tem sido denunciado pelas autoridades europeias, inclusive cidades francesas como Bordeaux ou até mesmo Lille disseram que neste ano não colocarão telões e não exibirão os Jogos da Copa do Mundo como uma maneira de boicote a esse evento que tem quebrado os direitos humanos desde o início de sua realização.
Na questão dinamarquesa, vemos que o país adotou um protesto mais visível nas suas camisetas, que serão utilizadas pelos seus jogadores, onde os detalhes foram reduzidos, o logo foi apagado e inclusive a terceira camiseta utilizada foi escolhida na cor preta para representar o luto por aqueles que morreram na construção dos estádios. Se esses boicotes terão adesões ou não, saberemos apenas nas próximas semanas. Em relação à guerra da Ucrânia, vemos que o Banco Mundial lançou dados que mostram que o país terá uma redução no seu PIB de 35%, o que é realmente análogo a todos os países que passaram por uma guerra devastadora, que atinge não só a questão humanitária, mas também a questão econômica. E o cálculo para a reconstrução da Ucrânia é de cerca de 350 bilhões de dólares. Ou seja, 1,5 vezes o PIB do país anterior à guerra. Muitos países europeus já começam a bater cabeças, de certa forma, a pensar juntamente com os Estados Unidos como vão ajudar a Ucrânia a pagar toda essa conta para reconstruir as suas pontes, avenidas, seus edifícios, grande parte deles até destruído propositalmente para impedir o avanço russo. É um dado muito impressionante, porque juntando-se toda a riqueza produzida pelo país, por todos os cidadãos, todas as empresas, necessitaria de tudo aquilo produzido em mais de um ano para conseguir reconstruir o país, algo que chama bastante atenção e coloca-se mais uma vez como um desafio para a Ucrânia se reestabelecer como um país emergente no aspecto econômico, como era antes da guerra. No aspecto tático, como estamos observando dentro do campo de batalha, os ucranianos têm tido vitórias expressivas, ou pelo menos importantes, na região de Donetsk e também na região de Kherson, tomando pequenos vilarejos, trocando as bandeiras dos separatistas de cada uma dessas regiões, ou até mesmo bandeiras russas, pela sua própria bandeira ucraniana, o que tem ampliado a moral, ampliado a motivação dos soldados ucranianos nas outras partes do país e dificultado também o presidente Putin na aplicação daquilo que nós vimos a partir da anexação dessas regiões, que é a distribuição de passaportes, a introdução do rublo em todas as cidades, além, é claro, do controle administrativo propriamente dito dessas cidades. Inclusive hoje, no parlamento russo, na Duma Federal, foi aprovado já os termos que formalizam no aspecto legislativo a introdução dessas 4 regiões anexadas, Zaporídia, Kherson, Donetsk e Lugansk, na Federação Russa, o que pode dar aí maiores condições para que a Rússia utilize de maior violência, alguns acreditam até armas nucleares de baixo calibre, de pequena dissipação, para conseguir controlar essas regiões e acabar com todos esses focos de resistência ucraniana que se mostram ainda bastante vivos. Todas as atualizações viremos sempre aqui para trazer para vocês em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Obrigada pelas atualizações, Luca Bassani, nosso correspondente na Europa. Agora, Kawaguchi, trazendo esse último assunto que foi destacado pelo Luca Bassani a respeito dessa reconstrução que vai custar muito caro para a Ucrânia diante dessa guerra que já se arrasta, como eu disse inicialmente, há 7 meses. A previsão é que haverá uma contração, uma redução do PIB ucraniano por volta de 35%, o que em números, em valores, se traduziria mais ou menos em 350 bilhões de dólares para que haja essa reconstrução. Dá para a gente falar, Kawaguchi, num moderno plano Marshall para ajudar a reconstruir a Ucrânia? Com certeza não vai ser barato. E eu acrescentaria que para o Estado ucraniano continuar funcionando hoje em dia, ele precisa de pelo menos entre 5 a 7 bilhões de dólares por mês, na verdade, por mês, tem pelo menos 5 bilhões de dólares para manter serviços públicos, funcionários sendo pagos, o mínimo do Estado funcionando. Isso é o que a Ucrânia tem que pensar aí a curtíssimo prazo. Eles receberam agora uma ajuda de 5 bilhões de euros da União Europeia até para esse tipo de custeio. Os Estados Unidos também têm custeado esse tipo de o custeio aí do mês. Além do PIB cair, ter o preço da reconstrução,
se a ajuda da União Europeia ela cessa, a Ucrânia automaticamente perde a guerra. Esse é o ponto de equilíbrio da Ucrânia, é a ajuda financeira e de armas que ela tem recebido do Ocidente. Eu queria destacar o que o professor Emanuel falou agora há pouco sobre a questão da desindustrialização da Europa. Acho que esse é outro ponto-chave que a gente tem que avaliar. Imagine, como ele bem explicou, uma empresa alemã, por exemplo, ela tendo que concorrer com empresas do Sudeste Asiático que estão comprando energia a preços muito mais baratos. Então você vai ter muitas indústrias europeias se mudando para outros continentes. Eles podem, por exemplo, se mudar para os Estados Unidos, mas isso aí vai aumentar um pouco mais a animosidade entre Estados Unidos e a Alemanha. Ou seja, eles basearam, concordo com Emanuel, que o grande erro foi basear o seu modelo de negócio num gás muito barato vindo da Rússia, porque agora que ele praticamente cessou, você tem aí de 20 a 40 milhões de metros cúbicos por dia, o que é menos de 1/5 do que vinha antes era 400 milhões por dia, indo da Rússia para a Europa. Então você não tem mais como basear o seu modelo de negócio, você vai ter a Europa ficando mais pobre, você vai ter empresas saindo da Europa, talvez possa ser uma vantagem, por exemplo, para a América Latina receber parte dessas empresas, mas isso ainda é muito cedo para a gente fazer esse tipo de cálculo. E voltando à tua pergunta, se a gente for pensar numa reconstrução, vão ser bilhões e bilhões de dólares, teria que ser algo do tamanho de um plano Marshall, que foi feito para reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Tem que pensar algo proporcionalmente à situação da Ucrânia. Agora, Emanuel, eu tinha até combinado com você de a gente já puxar aquele primeiro assunto, né, que o Luca Bassani trouxe a respeito de algumas ações de boicote de França e Dinamarca em relação à Copa do Catar. Segura aí que a gente ainda vai falar sobre isso, mas eu quero continuar discutindo essa questão do gás, né, que vem da Rússia para a Europa. É uma questão muito séria, muito abrangente, muito preocupante, porque inclusive ela leva ou potencializa uma crise energética que inclusive foi a principal pauta de discussão no Reino Unido para a eleição que escolheu Liz Truss como primeira-ministra do país, como primeira-ministra do Reino Unido. Então é uma questão que envolve toda a Europa, que envolve todo o Reino Unido, que está incluso nessa região e que afeta também, de certa forma, o mundo inteiro, né? E aí ela já derrubou, né? Congelou o preço da energia. E não é que a gente reclame de congelar o preço da energia. Poxa, Lívia, a verdade é a seguinte, se eu tivesse a capacidade de magicamente resolver os problemas com a canetada, é óbvio que eu baixaria o preço da comida para que o brasileiro pudesse ter o mínimo de nutrientes no dia. Se eu pudesse baixar numa canetada, sendo o governante, o preço da energia elétrica, eu baixaria o preço da energia elétrica para que a produção industrial disparasse, o emprego aumentasse, as pessoas tivessem mais renda, você não precisasse efetivamente ter esse peso no seu orçamento. Mas a gente sabe que o mundo real é diferente do mundo das intenções. E no mundo real, esse congelamento ele vai afastar investimentos, vai obrigar o Estado britânico a bancar essa diferença com as fornecedoras de energia elétrica, e isso vai voltar para o consumidor. Nós vimos esse filme no Brasil com a Dilma Rousseff, não funcionou, e o governo brasileiro ainda paga e ainda tem sobretaxa em contas de energia. Aliás, eu não sei se já acabou, se ainda vai mais alguns anos, mas eu sei que nós passamos muito tempo com sobretaxa de energia na conta para bancar o custo do congelamento. Eu vou aproveitar, já assim, emendar as respostas no que você está trazendo. Essa questão do Catar se relaciona muito fortemente também com a questão do gás, por mais que não pareça. Quando você vê esses protestos da Dinamarca e outros países em relação a essas mortes que ocorrem no Catar, você precisa ver a diferença entre o que é a política real e o que é a intenção das pessoas. É óbvio que ninguém quer ver trabalhadores sendo explorados em nenhum lugar do mundo. Não existe pessoa que não se condoa de saber que trabalhadores morrem por questões de estarem sendo submetidos à exploração, de não terem seus direitos trabalhistas observados, de não terem um mínimo de dignidade. Mas o fato é que isso não vai se traduzir em medidas reais e concretas dos países da Europa. Vou te explicar muito claramente por quê.
O Catar tem a terceira maior reserva de gás natural do mundo. O Catar exporta cerca de 80% da sua produção de gás natural liquefeito ali para a China, Índia, Japão, Coreia do Sul, aquela região. Só que em março, por ocasião da guerra da Ucrânia, a Alemanha fez um acordo com o Catar para o Catar passar a fornecer gás natural liquefeito para a Alemanha, tentando atenuar aí a perda do gás russo. E em junho, ou foi julho, a Total, que é uma empresa francesa, conseguiu a concessão para explorar o maior campo de gás natural do Catar. Então, vá ver se o governo da Alemanha e o governo da França estão protestando contra as condições de tratamento dos trabalhadores ali da região do Catar. Eu gosto muito de trazer, Lívia, ditados populares, porque eu acho que simplifica muito. Mas eu também me lembro de um outro ditado quando eu era criança que dizia assim: quando a comida é pouca, meu pirão primeiro. Então, os governos europeus vão praticar com o Catar uma realpolitik, vão fazer vista grossa às violações de direitos humanos, vão fazer vista grossa às prisões por demonstrações, se casais homossexuais forem para o Catar, vão fazer vista grossa se eles forem presos, vão fazer vista grossa tudo, porque para eles hoje, eles querem o gás natural liquefeito. Então, eu só tomo muito cuidado quando eu vejo pessoas que gostam. Estou falando dos cidadãos europeus, eles estão certos no protesto deles, mas eu estou falando dos governos europeus. Eu fico muito ressabiado quando eu vejo pessoas dando lições de moral em outros países, mas quando você vai ver a prática deles, é uma prática efetivamente imoral, interesseira, pequena, tacanha e rasteira. Agora, Kawaguchi, pegando o gancho aí, o carona nessa situação que o Emanuel levantou pra gente, que eu nem sabia a respeito dessa negociação de levar gás do Catar para a Alemanha, é isso, né, Emanuel, que você estava explicando pra gente? Para a França. Para a França, para os dois, então, diante dessa crise energética que vive a Europa, eu me lembro, não sei em que pé que estão essas negociações, Kawaguchi, a respeito da possibilidade de trazer o gás por outras vias, ou pelo menos ele viria de um gasoduto, se não me engano, que passaria pela Espanha, por Portugal, para tentar abastecer a Europa, principalmente a Alemanha, com gás, para depender menos desse gás russo. É isso mesmo? Em que pé que estão essas negociações? Não sei se você tem informação a respeito disso. Tem uma série de iniciativas. Uma, por exemplo, é de fato trazer ali, você tem o gás liquefeito do Catar, que vai por navios, você tem o gás também que vem do norte da África, por gasodutos ali que abastecem Portugal e Espanha. Então há uma negociação para tentar ampliar esse gasoduto para levar para a França também. Foi na semana passada inaugurado outro gasoduto saindo da Noruega e chegando na Polônia. A Noruega, depois da Rússia, é o principal exportador de gás natural para a Europa, e existe também o gás que vem dos Estados Unidos, que é o gás natural liquefeito. Você diminui, por meio de pressão, você diminui o volume dele em 600 vezes, ele se transforma em líquido, coloca num navio e chega na União Europeia. E de lá, no porto mesmo, ele tem que passar por um processo para ser transformado novamente em gás. Só que isso encarece muito, você vai ter aí 2, 3, 4 vezes até o preço mais alto por conta disso. E mesmo com todas essas iniciativas de ampliar os gasodutos do norte da África, de colocar mais gasodutos vindos da Noruega e trazer o gás tanto do Catar quanto dos Estados Unidos, mesmo assim não vai suprir a necessidade da Europa de gás, de energia durante o inverno. É disso que os especialistas estão falando. Então, fora isso, não vão ser desativadas algumas usinas nucleares, vai se queimar mais carvão do que estava se projetado. Então, mesmo com todos esses esforços, nesse inverno que vai chegar, provavelmente o europeu vai ter que racionar energia. Já está se falando aí em diminuir a temperatura aí nos termostatos dentro das casas dos europeus, está se falando em racionamento e preços muito altos. Ninguém sabe ao certo ainda que tipo de consequências isso vai gerar. E só para complementar, eu achei muito correto o raciocínio do Emanuel sobre o Catar, e eu diria que ele se aplica também por exemplo, a Arábia Saudita. Os Estados
Estados Unidos está sempre em saia justas, porque ele precisa pedir para os países produtores de petróleo, dos quais a Arábia Saudita é um dos principais, ele precisa pedir para que eles produzam mais, aumentem a oferta de petróleo para que o preço caia. Só que você tem uma série de restrições em relação a uma figura chamada Mohammed bin Salman, que é um dos príncipes da Arábia Saudita. Ele foi o responsável atribuído a ele a responsabilidade pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi dentro de uma embaixada. Então, os Estados Unidos tiveram que recuar porque não podiam pressionar demais os países, a Arábia Saudita. Isso se aplica, é que nem o raciocínio do Catar, eles podem pressionar por direitos humanos até um ponto, mas depois já fica mais complicado. Enquanto os Estados Unidos querem que os países produtores de petróleo aumentem a sua produção, a Rússia está pressionando eles a diminuir a produção para que o preço do petróleo aumente e a Rússia consiga mais lucros com as suas exportações de petróleo. Essa é a briga por trás da energia no cenário internacional. Kawaguchi falou dos Estados Unidos e, falando em Estados Unidos, o presidente Joe Biden disse a Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, que outros 625 milhões de dólares em assistência militar estão a caminho. O novo pacote de assistência de segurança inclui armas e equipamentos adicionais, incluindo sistemas de artilharia, munições e veículos blindados. Agora, Emanuel, a gente já tocou nesse assunto um pouquinho mais cedo a respeito dessa ajuda militar em armamentos também dos Estados Unidos para as tropas ucranianas, o que tem ajudado essas tropas a retomarem parte de territórios que já haviam sido ocupados por tropas inimigas, por tropas russas. Até que ponto essa ajuda militar em equipamentos bélicos realmente pode ser efetiva para ajudar a mudar o direcionamento dessa guerra? Olha, tem conseguido conter o avanço russo e permitido os ucranianos retomarem posições, porque afinal de contas estão fornecendo tecnologia militar de ponta. É óbvio que se a Ucrânia não tivesse recebido sistemas de mísseis e mísseis americanos e britânicos, não teria conseguido se contrapor aos russos. Contudo, Lívia, acho que a Jovem Pan dá essa liberdade de fazer esse questionamento. O ponto mais importante para a gente verificar é o seguinte: os americanos dão essa ajuda não unicamente por uma questão moral, mas também porque é um baita negócio para o complexo industrial armamentista dos Estados Unidos. No final do dia, eles estão exportando armamentos, independentemente de quem esteja pagando. Então, você pode perceber que existe muita retórica de congressistas americanos de fornecer mais e mais armamentos, mesmo que isso provoque cada vez mais a possibilidade de um conflito direto com a Rússia. E aí a gente tem que fazer o follow the money, né? Siga o dinheiro. Muitos desses congressistas, eles recebem dinheiro para suas campanhas eleitorais justamente do complexo industrial armamentista americano que se beneficia dessa situação. Então, são vidas jogadas fora, muitas vezes por conta de interesses econômicos. Agora, para a gente fechar, Kawaguchi, 30 segundinhos, falávamos a respeito de um novo plano Marshall para ajudar a reconstruir a Ucrânia. É mais ou menos nessa linha do que o Emanuel explicou, né? Há essa ajuda, mas tem um interesse também. Sim, agora já são 17 bilhões de dólares em armamentos. Concordo completamente, a indústria armamentista está lucrando, está desenvolvendo novos armamentos, mas para completar a figura, a gente também tem que dizer que há uma luta ideológica, ou seja, a Rússia tem, de fato, uma pretensão expansionista. O Putin quer voltar ao tamanho do Império Russo que ele tinha antes do comunismo. Isso significa conquistar países, subjugar populações. Por outro lado, o Ocidente também não pode assistir isso de braços cruzados.